Bom dia a todos, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de resolução de questões. Olá, bom dia a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões e este módulo que iniciamos hoje é o módulo de Direito Constitucional. O primeiro tema que vamos tratar é da ordem social. Então, eu vou pedir a gentileza para que os senhores aí tenham em mãos a Constituição Federal. Vamos abrir aqui a nossa Constituição. E os senhores vão se dirigir ao título 8º da ordem social. Vamos fazer aí uma breve incursão por essas disposições. O título 8º da Constituição, que trata da ordem social, tem os seguintes capítulos. O capítulo 1, disposições gerais. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Depois nós adentramos o capítulo 2º da Seguridade Social, nós temos as disposições gerais e já vamos lembrando que Seguridade Social compreende saúde, assistência e previdência. Então, seguridade é um gênero que abarca 3 espécies, né? Compreende conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade, e são destinadas esse conjunto integrado de ações, eles destinam-se a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Essa parte da Seguridade Social ela é muito importante quando se estuda o direito tributário. Geralmente ela é estudada no momento em que se estuda o direito tributário, quando estamos a tratar aí das contribuições previdenciárias, né? A partir do artigo 195. Depois nós temos da Seguridade Social as disposições gerais, nós vamos ter a saúde, tudo dentro aqui da Seguridade Social, assistência social. Depois nós inauguramos outro capítulo da educação, da cultura e do desporto, da cultura, do desporto, da ciência, tecnologia e inovação, da comunicação social, do meio ambiente, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, dos índios. E eu gostaria de alertá-los para o fato que essa temática nas provas da VUNESP é extremamente exigida. Exige-se muito tópicos relacionados, questões que têm por objeto este conteúdo. Okay? Então vamos aí, já lhes enviei o arquivo, vamos partir para a nossa primeira questão. Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, é correto afirmar que a Constituição Federal determina que, essa nossa primeira aula terá 2 partes. Essa agora, a primeira parte, e a próxima, a segunda parte. Aqui nós temos os exercícios que nós vamos resolver nesta aula. Ok. E os senhores vão observar estes exercícios, esse primeiro bloco, ele é um bloco em que os senhores vão observar que as respostas se encontram literalmente na Constituição. Então, isso nos apresenta aí como um facilitador no nosso estudo. Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, deixa eu só me ver quais são esses arquivos. Só um minutinho. Então, na nossa aula 1, nós vamos ter exatamente essa primeira aula, ela será composta de 2 partes. E nós vamos resolver 40 exercícios. Nós vamos resolver este primeiro bloco. Aula 1 da ordem social, depois na outra parte, aula 1, ordem social. Então é isso que nós vamos resolver aí nessa primeira aula. Ok? Então vamos lá. Vamos então resolver 20 exercícios. 20 exercícios, essa é a aula 1. A aula 2, só para os senhores que estão aí curiosos, aula 2, ela compreende a ordem econômica e financeira, né? Que é o capítulo, o título anterior, né? O
título anterior, a ordem social. Exato. Então vamos continuando aqui com a nossa resolução. Vamos começar a nossa resolução. Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, é correto afirmar que a Constituição Federal determina que: letra A. Os filhos maiores não possuem qualquer atribuição em relação ao dever de ajudar os pais, devendo ampará-los somente em situação de enfermidade. A mãe tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e o pai tem o dever de sustentar os filhos até 21 anos. Os pais têm o dever apenas de criar os filhos menores, cabendo a missão de educar a escola. Os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores de 12 anos, cabendo a missão de educar a escola. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Pessoal, fácil essa questão, né? Essa questão é a questão letra E. Aí os senhores vão me perguntar qual o fundamento. E aí eu vou pedir para que os senhores, por favor, abram a Constituição a partir do artigo 226, da família, da criança e do adolescente. A par dessas disposições, nós temos essa disposição específica no artigo 229. Qual seria ela? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E já os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Então, letra E, com fundamento no artigo 229. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento? Sim, isso é verdade. Mas essa disposição, ela é interpretada conforme, consentânea aos novos paradigmas, né? Às novas percepções, às novas realidades familiares que há hoje no Brasil. Então, não é simplesmente a união estável, a relação entre o homem e a mulher. Já nós temos um provimento do CNJ, o provimento 37, que diz que a união estável são pessoas também do mesmo sexo. Mas para fins de prova, nós vamos sempre nos ater à literalidade. A primeira fase são questões literais. Sim, letra A é a resposta correta. E qual o fundamento dessa letra A? Para efeito de proteção é reconhecida a união estável. 226. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Olha, família não é um conceito engessado. Os conceitos dos institutos, as palavras, elas se adequam à realidade do mundo. Elas não são anteriores à realidade do mundo, dos fatos. O que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre se teve, não existe um conceito definido de Estado, por exemplo. Não existe um conceito definido de família. Estes conceitos, eles cambiam, eles se modificam a depender do contexto histórico, do tempo e do espaço. Então, não acreditem os senhores nas verdades, porque elas não existem, correto? A nossa realidade é agora. Este é o nosso momento. Então, os institutos, eles devem se aplicar ao nosso momento, ok? Vamos pensar dessa forma. A família, ela é base da sociedade, tem especial. Por que eu digo isso? Porque hoje família não é mais simplesmente pai, mãe e filho. Nós temos aquelas famílias que não se identificam, que não se adequam a essa estrutura. Então, nós temos hoje o que eles chamam famílias mosaico, né? Eu acho até inadequado você adjetivá-la, porque família você já deve ter internalizado como uma relação, é uma instituição cujo vínculo maior é o afeto, tudo bem? A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento é civil. Antes de habilitação não é gratuita. A celebração é gratuita.
O casamento religioso, claro, isso é uma perspectiva, né, um ponto de vista a respeito da habilitação do casamento, mas há uma corrente divergente. Diz que sim, a habilitação também deveria ser gratuita, a fim de se atender o escopo da norma constitucional. Tudo bem. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, tem-se o casamento religioso, mas ele terá efeitos civis. Inclusive, isso foi tema agora da prova, da segunda fase do Rio Grande do Sul. Um tema assim, quentíssimo. Na verdade, não se tem um assento de casamento religioso pela autoridade religiosa, pelo ministro que celebra aquele casamento. O que se tem, na verdade, é um termo de casamento religioso. Esse casamento religioso, ele terá os efeitos civis na forma da lei. Isso quer dizer o quê? Quando ele é apresentado ao oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, e aquele oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, ele promove um ato específico no livro. E qual é o livro? Nós temos o livro A, Nascimento, o livro B, o livro Casamento, e o B, Auxiliar, que é o registro do casamento religioso, para que se configure, para que se obtenha os efeitos civis. E o livro C é o registro de óbito, né? Será que eu falei todos os livros certos? Às vezes a gente fica nessas viagens, né? Então vamos colocar aqui na Lei 6.015, porque a gente fica viajando, né? Há pouco tempo, há 3 dias estava em Porto Alegre, depois São Paulo, Ctrl F, Registro Civil das Pessoas Naturais. São os livros aqui, serão registrados. Então vamos lá nos livros da escrituração. A, nascimento. B, casamento. B, auxiliar, registro de casamento religioso para efeitos civis. C, registro de óbito. C, auxiliar, natimorto. D, proclamas. Ótimo. E o E para os outros livros, para outros atos que não são estes atos específicos. Às vezes a gente fica assim, né? Com a cabeça um pouco... Vamos respirando, né? E voltando aqui para a nossa questão. Então, continuamos aqui no artigo 226. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Perfeito. Essa é a nossa resposta. Esta é a nossa resposta. Letra A, com fundamento no artigo 226, parágrafo 3º. Vamos adiante. Vamos ainda nos outros artigos. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Por que não, né? Os ascendentes. Por que não os ascendentes? Será que os ascendentes, o vovô e a vovó, não são da família? Não, não são? Não são da família? Parágrafo 5º. Por isso que nem tudo que a gente lê a gente deve acreditar, não é mesmo? Vamos lá, parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade. Pessoal, é óbvio que são da família. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, pelas pessoas. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre, decisão do casal competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. E, por fim, o Estado assegurará a assistência à família da pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, aqui nós já sabemos aí todas as exposições, artigo 226, parágrafos 1º a 8º. A lei não reconhece como entidade familiar ou comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes? Falso, ela reconhece. São penalmente inimputáveis os maiores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação? Não, são os menores de 18 anos. Essa regra está esculpida no artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Uma vez, eu estava conversando com um grupo de alunos e eles sempre estudavam mais aquela parte inicial da Constituição, nunca estudavam essa parte final.
e eles sempre iam fazer prova de constitucional e eles se deparavam com determinados pontos e eles não sabiam onde estavam esses pontos, eles não se lembravam, não se recordavam, porque nunca tinham lido, ou talvez com a atenção devida. Muitas dessas provas de constitucional, que as pessoas reputam provas difíceis, na verdade é porque elas estão a tratar de tópicos específicos que não são objeto de estudo por parte dos alunos. C, ok. D, os filhos havidos da relação do casamento terão prioridade sobre os filhos adotados? Será que terão? Não, não há que se falar em distinção de tratamento. Devendo a lei reconhecer essas diferenças? Não, não, não. Os filhos são filhos, né? Não há que se falar em filhos adulterinos, frutos advindos de relações extraconjugais, não. A adoção será assistida pelo poder público, que deverá obrigatoriamente proibir a efetivação por parte dos estrangeiros? Não, na forma da lei. Os estrangeiros sim podem adotar. Então vamos lá. Nós temos aqui o artigo 227, parágrafo 1º, inciso, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º do artigo 227. O caput do artigo 227, ele reza que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente ou ao jovem, prioritariamente, né, os direitos, né? Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Parágrafo 5º do artigo 227. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Por parte de estrangeiros. Então, estamos conversados, né? A lei, né? A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Perfeito. 3. Estabelece a Constituição, no artigo 227, como dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O parágrafo 1º desse artigo mencionado prevê que o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem mediante políticas específicas, admitindo-se o engajamento solidário de convênios de saúde, a interferência do patronato, a participação de entidades não governamentais ou a mobilização fraterna de ordens religiosas. Pessoal, letra C. Então vamos lá, parágrafo 1º do artigo 227, ele é muito claro. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo-se aos seguintes preceitos. Então, o Estado promove programas de assistência integral à saúde da criança, adolescente e jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante os preceitos. Inciso 1. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil, ou seja, parte dos recursos devem ser aplicados, devem ser destinados à saúde na assistência materno-infantil. E 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Vamos ver se melhoramos um pouco essa iluminação. Enfim, nós temos que trabalhar com a iluminação que nós temos. A iluminação é das melhores. Mas estamos bem. Vamos ter aí uma iluminação que está fazendo sombra. Mas isso fica bem forte, inclusive. Não está ficando um pouco direto. Ok, melhorou. Melhorou a iluminação. É só no estúdio com onde eu gravo diariamente as aulas, né? Porque quando a gente tem que organizar a iluminação é sempre um desafio. Mas tá bom, tá bom. O importante é o nosso conteúdo, assim. Tá dando uma sombra, mas vamos adiante. Não sei por que está tão escuro, porque está até bem iluminado. Vamos ver se... Deixa eu fazer um ajuste aqui, só um minuto. Não, mas continuamos. 3, então, parágrafo 1º do artigo 227. Ótimo. 4. Com relação aos deveres dos pais e dos filhos, é correto afirmar que a Constituição Federal determina... mudaram, né? Nós já vimos isso. Os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores. Os pais têm o dever apenas? Não. A mãe... Os filhos maiores têm o dever de ajudar, letra D. É o que nós falamos com fundamento no artigo 229, né? Os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 5º. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a lei não reconhece como entidade familiar uma comunidade formada por qualquer falso, reconhece. Para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Nós já vimos isso, né? É o parágrafo 3º do artigo 226. Então, estamos bem, estamos conversados. Sobre a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: o servidor que exerça funções equivalentes a de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias não poderá perder o cargo em hipótese alguma? Pessoal, óbvio que não, isso é falso, isso ele é um servidor, isso não se aplica, isso não faz o menor sentido. Vamos adiante. Essa sombra está vindo dessa luz aqui. Agora que eu estou percebendo, dessa lâmpada, né? Tem uma lâmpada aqui, mas, enfim. Tudo bem, vamos adiante. É a atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendidos o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas, águas para o consumo humano e para irrigação de hortaliças. Não existe essa expressão de irrigação de hortaliças, isso é falso. A letra A e B já podem cortar. Letra C. Ela estabelece rígida e detalhadamente as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas? Será? Não. As ações do serviço de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita preferencialmente de forma direta ou por meio de pessoa física. Por meio de pessoa? Vamos lá. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Essa é a resposta, a letra E. Agora, vamos lá. Vamos já adiantando os temas aqui da Seguridade Social. Então, os senhores têm que ter em mente que Seguridade Social, vamos passando aqui pelo que é relevante. A Seguridade Social, ela é o capítulo 2, né? O capítulo 2 da Seguridade Social. A Seguridade Social, então, nós vamos seguir pela ordem. Assegura. São conjuntos de ações que se destinam a assegurar direitos relativos à saúde, previdência, assistência. Ok, tudo bem. Aí, ele depois, no artigo 195, ele vem trazendo sobre o tema
de como essa seguridade será financiada. O 195 ele trata do financiamento, da Seguridade Social. Mas antes dele tratar, ele trata no parágrafo único, incisos, né, do artigo, enfim, no parágrafo único ele diz, do 194, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade com base nos seguintes objetivos. Então, nós vamos ter aqui os objetivos. Isso aqui é muito importante, esses objetivos. Então, nós vamos ter 7 objetivos e nós temos obrigação de decorá-los. Nós temos que, necessariamente, decorar estes objetivos, correto? Então, depois eu vou fazer essa aula em outro espaço aqui, por enquanto, mas vamos ficar com esse espaço, com essa sombra, não tem problema. Ó, UCA, eu uso UCA, Universalidade de Cobertura e Atendimento, Universalidade da Cobertura e Universalidade do Atendimento, UEX, Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e Serviços, Uniformidade e Equivalência dos benefícios e serviços, uniformidade e equivalência, seletividade e distributividade, ok? Seletividade e distributividade. 4, irredutibilidade do valor, irredutibilidade do valor, irredutibilidade do valor, equidade na forma de participação no custeio, equidade na forma de participação, equidade, custeio, né? Equidade, custeio, diversidade da base de financiamento, diversidade na base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração. Vamos colocar a administração. E ó, lembrem os senhores, sempre quadripartite. Quadripartite, porque gravíssimo, senhores. Não pode ser, na verdade. O problema é que eles sempre colocam a palavra tripartite. Então, vamos lá. Universalidade da cobertura e do atendimento. O EBS, UCA-WEBS, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, uniformidade e equivalência, universalidade da cobertura, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, irredutibilidade e equidade na forma de participação e custeio, diversidade na forma, na base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração. Então, aqui nós vamos tratar dos objetivos da Seguridade Social. Ótimo, nós temos todos esses objetivos. Depois nós temos no artigo 195 a Seguridade sendo, como ela será mantida, como ela será financiada, na verdade a palavra correta é financiada. E depois nós vamos para a saúde, depois para a previdência e, por fim, para a assistência. Então, essas disposições específicas que nós tratamos aqui na questão 6, ela está tratando da saúde. A saúde é direito, a partir do artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. Perfeito? 197 é a nossa resposta. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Ó. A letra D, ele diz ou por meio de pessoa física, preferencialmente de forma direta? Não.
devendo sua execução ser feita diretamente ou através. Então, letra D, o artigo 197. 198, não é isso. Parágrafo 4º do artigo 198. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. É a nossa resposta, letra E. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. A letra C não encontra amparo aqui no nosso texto constitucional. Atribuição do SUS. Vamos lá para nós termos essa atribuição do SUS aqui. Onde que eles tiraram essa palavra, essa hortaliça? No artigo 200, nós temos: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Sexto, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. É a atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Exato, é o inciso 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Perfeito. Inspecionar alimentos. Inspecionar. Exato, fiscalizar e inspecionar alimentos. É o sexto. Compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Exatamente. Vamos lá agora para a educação. Então, assim, aos poucos, e uma questão que eu acho interessante, os senhores têm em mãos aí o Unicolor, e os senhores vão me fazer a gentileza, os senhores vão marcando cada um desses tópicos que nós já estivermos analisando, porque com a análise desses tópicos, os senhores terão a dimensão, melhor, marcando esses tópicos, os senhores terão a dimensão do conteúdo que já foi visto, né? Vamos continuando. Questão 7. Ao referir-se à organização da educação, conforme a responsabilidade das diferentes esferas governamentais, a Constituição de 88 define que a União dos Estados, DF e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil. Olha, município é fundamental também. Vocês vão observar que já a União compete organizar, porque o Estado também é fundamental. Também terá atuação no ensino fundamental. Já a União, artigo 211, parágrafo 1º, compete organizar o sistema federal de ensino e dos territórios, financiar as instituições de ensino públicas federais em matéria educacional mediante assistência técnica e financeira, exercer função redistributiva e, nesse caso específico, temporária, primordial, ordinária, supletiva ou exclusiva? Não, supletiva, né? Supletiva, letra D, 7, letra D. Então, vou pedir aos senhores aí que agora se dirijam da educação, da cultura e do desporto, na seção 1 da educação, 205. E aí nós temos as regras pertinentes à educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
O ensino será ministrado com base nos princípios. As universidades gozam de autonomia didático-financeira, didático-científica, perdão, mas financeira também, porque são autarquias. Administrativo de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Onde estamos aqui? Artigo 211. A União, os Estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Função redistributiva e supletiva. A União organiza o Sistema Federal de Ensino dos territórios, financia as instituições de ensino públicas federais e exerce, em matéria educacional, a função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais, etc. Municípios, ensino fundamental e infantil. Estado, ensino fundamental e médio, prioritariamente ambos, né? Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Supletiva, fácil, mas é isso, tem que fazer mesmo. Vamos adiante. Oitava. Conforme preceitos constitucionais, a educação, direito de todos, tal. Mas aí os senhores podem fazer uma prova, os senhores já estão sabendo, né, das regras específicas, os senhores já vão adiantando, né? Vamos lá. Fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais dos responsáveis pelo respeito, pela frequência, né? Letra B. Mas vamos lá. Conforme preceitos constitucionais, a educação, o direito de todos, é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esse preceito, a Constituição Federal estabelece também que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. De acordo com o artigo 208, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis. Pessoal, onde nós temos essas disposições? Então, os senhores aqui seguem comigo. A partir do 207, as universidades gozam, 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17, essas idades são extremamente importantes. Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Educação infantil em creche pré-escola às crianças até 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos
no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais e aos responsáveis pela frequência à escola. Ótimo, muito bom. Letra B. De acordo com a disciplina, com que disciplina a Constituição Federal, a questão da ordem social tem como base e objetivo, respectivamente, nós já vimos isso, esse aí é o artigo 226, que inaugura o título da ordem social. Não é isso? Ó, o título 8º, perdão, 226 não, 193. Por que eu estou com esse 226 na cabeça? É porque 226, aposto que vai tratar... Não, é porque a família é base da sociedade, tem especial, já falamos sobre isso. Não. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então, correto. Onde estamos? De acordo com que disciplina a Constituição Federal, a questão da ordem social tem como base e objetivo, respectivamente, a defesa da propriedade privada, a propriedade, o primado do trabalho, claro que é a letra D, né? De acordo com o primado do trabalho e o bem-estar e a justiça sociais. Então é isso que nós temos aqui. A Seguridade Social, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Letra 10, questão 10. As contribuições sociais advindas da receita de concurso de prognósticos deverão financiar, além dos recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e do DF, dos municípios, nos termos da lei, quem? Só a saúde, só a previdência, só a assistência? Não, a Seguridade Social. Então, os senhores já vão se familiarizando com esse artigo. Esse artigo ele é um dos mais importantes. Então, vamos lá. O financiamento, a Seguridade Social, todo esse conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público, que tem estes objetivos, ele será financiado de algumas maneiras, como a Seguridade será financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do DF, dos municípios e das seguintes contribuições. São aquelas conhecidas contribuições da Seguridade Social, correto? É uma exceção sempre importante que nós damos quando estamos a tratar das contribuições no direito tributário. Quais são essas contribuições? Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, que incide sobre folha de salário e demais rendimentos de tudo do trabalho que são pagos à pessoa que presta o serviço. Então, o que se paga? Então, é do empregador sobre o que se paga. É isso que ele está querendo dizer. Então, contribuição do empregador. E essa contribuição ela está calculada sobre aquilo que se paga pelo trabalho feito. 2. B. Receita ou faturamento. Então, o empregador vai pagar a contribuição pelo aquilo que ele paga ao empregado, pelo aquilo que ele tem como faturamento ou receita, e ainda aquilo que ele tem sobre o lucro, né? A, B e C. Ainda, do trabalhador e dos demais segurados, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida. Então, o trabalhador também vai pagar. Então, tanto é que quem faz a retenção do que é devido pelo trabalhador é o próprio empregador. Então, o empregador ele tem uma parcela própria e ele tem aquela parcela que ele retém do empregado, correto? Sobre a receita de concursos de prognósticos, né? Que são aquelas loterias, etc. Também nós temos esses eventos, eles são fatos geradores para as contribuições que financiam a Seguridade Social. E do importador dos bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, ou do importador de bens ou serviços do exterior. Uma vez eu ouvi dizer um professor, mas que ficou indignado,
por essa expressão do exterior, porque, segundo ele, toda importação seria do exterior. O senhor saberia me dizer por que nós temos essa expressão importação do exterior? Pois é, nós temos por uma razão. Os produtos que vêm da Zona Franca de Manaus para o restante do país, eles são considerados uma importação também. Sabiam disso? Isso a gente estuda aí no direito internacional. No comércio exterior. No comércio exterior. Importação de produtos da Zona Franca de Manaus. Então, nós podemos ter uma importação, pode ser paradoxal falar dessa maneira, mas isso pode vir. O produto que vem, obviamente não no sentido leigo da palavra, o produto que vem da Zona Franca de Manaus, ele é considerado uma importação, mas é sujeito a um regime próprio. É isso que eu quis dizer. Vamos só terminar de responder essa questão, porque já temos aqui o nosso tempo. Vamos fazer o seguinte. O que eu estava tratando disso? Tá. Porque as contribuições sociais advindas da receita de concursos prognósticos, elas vão financiar a Seguridade Social. Vamos fazer a questão 11. Ao tratar da educação, a Constituição Federal estipula que os municípios atuarão prioritariamente no fundamental e médio? Não, no fundamental, vamos lá? Fundamental e ensino, ele fala infantil, ele não é ensino, ele fala educação. Parágrafo 2º do artigo 211. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Falso. Os estados e o DF atuarão no ensino fundamental e na educação... Não. Os estados e o DF atuarão em ensino fundamental e médio. Então, nós temos infantil, médio e fundamental. É isso mesmo? Perdão. Infantil, fundamental e médio. É o segundo grau, é o médio, né? O fundamental. O infantil seria até... Bem, eu estou bem por fora de como era, porque na minha época nós tínhamos antes o infantil, depois nós tínhamos da primeira à oitava, hoje eu acho que é da primeira à nona, né? Então, esse é o fundamental, que seria o da primeira à nona, primeira à oitava. Já vão juntando as informações e calculando a minha idade. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Sim, letra C, nós lemos isso. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo 5º, artigo 211, letra C. Ótimo. A União aplicará esses valores, não é bem requisitos, mas esses percentuais eles são importantíssimos. Vamos lá. A União aplica nunca menos, anualmente, de 25%. Falso. A União é 18%. Nesse caso da educação. E os outros é 25%. Então, os senhores já vão decorar isso aqui. 18 e 25%. A União aplicará anualmente nunca menos de 25%. Falso é 18%. Vamos lá? Já paro por aí. Mas eu já vou ler aqui para os senhores. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e o DF e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, letra D equivocada. E vamos adiante. Os estados, DF e os municípios aplicarão anualmente nunca menos de 18%, não, 25%. 12. Estabelece a Constituição Federal que a família base da sociedade tem especial proteção do Estado e, por isso, o casamento religioso não tem efeito civil? Falso. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Não é certo dizer que não tem efeito civil, não. Programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem não admite a participação de entidades não governamentais, não vimos que admitem sim. A entidade familiar é formada por ambos os pais, seus ascendentes e descendentes, mas ela não foi considerada correta nessa letra C. Será assegurada a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 12, letra D. O planejamento familiar é decisão do casal, mas as instituições oficiais podem proibir a paternidade irresponsável. Sinceramente, deveria. Não é interessante? Enfim. Mas vamos nos ater à letra da lei.
né? Nós já vimos todas essas disposições quando nós tratamos aqui. Está vendo como se repete? Então, 226, a família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado, o casamento é civil e gratuito de celebração, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, 226, parágrafo 2º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Tal. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Já tem muita gente no mundo, a gente tem que pensar de outra forma, não pode mais, o mundo não dá conta dessa quantidade de gente. Desculpa aí o breve desabafo. 13. A Constituição Federal determina que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Essas são as diretrizes do SUS. Vamos lá. O SUS, os senhores observaram que ele tem atribuições. O SUS tem atribuições. Agora, temos uma outra característica, outros elementos pertinentes relativos ao SUS, que são as diretrizes. Então, os senhores sempre vão ter que ter o seguinte: o que é diretriz e o que é atribuição do SUS? A atribuição ela é interessante porque vocês vão sempre ter o verbo atribuição. Então, vamos lá. Vamos fazer um paralelo das atribuições com as diretrizes. Vou pedir aos senhores aí, por gentileza. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, quais são as atribuições? Foram aquelas que nós falamos, 200, é o artigo 200, e aí, os senhores vão ter o verbo, tá bom? O verbo. Quais seriam elas? Inciso 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas, para o consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido ou do trabalho. Ótimo. Tudo bem, esse aqui são as atribuições. Agora nós temos que ter em mente as diretrizes. Olha só, as diretrizes elas estão previstas no artigo 198. Isso aqui os senhores têm que fazer esse quadro, né? Mas os senhores vão pelo verbo, As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Quais seriam elas? Descentralização com direção única em cada esfera do governo. Descentralização. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 pelas contribuições destinadas à Seguridade Social, com recursos dos orçamentos da Seguridade Social da União, dos Estados, do DF e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2º. A União, Estado, DF e municípios aplicarão anualmente,
em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos. Aqui nós temos aqui as regras dos recursos para aplicação na saúde. Da União, 15%, é diferente. Mas primeiro vamos ficar com a educação. 18 e 25, daqui a pouco nós vamos falar sobre os limites aí para a saúde. 13. A Constituição Federal determina que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as diretrizes. Participação na formulação. Será que nós temos essa diretriz? Participação da comunidade. Artigo 198. Não. Mediante contrato, colaboração, atendimento integral. Diretrizes. Não, perdão. Artigo 198. Descentralização com direção única em cada esfera. Mediante contrato de direito público de entidades sem fins de colaboração na proteção do meio ambiente, na formação dos recursos humanos e na área de saúde, atendimento integral. Atendimento integral, inciso 2, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. É difícil, né? Porque a gente já começa a ficar confuso. Então, vamos fazer o nosso intervalo, 10 minutos, e nós já voltamos. Vamos continuando aí com a nossa segunda parte. Estamos a tratar do título 8º da ordem social. Um tema, assim, como dizia o meu professor, super caidor, meu professor de matéria de processo penal, que eu soube que há pouquíssimo tempo, há 2 meses, faleceu em Belo Horizonte. Que Deus o tenha em bom lugar, porque eu gostava muito do professor Arimateia. Que professor bacana. Mas eu tenho certeza que ele está em bom lugar, porque era uma pessoa maravilhosa. Artigo 14. Ele que usava a expressão super caidor. Artigo 14. A Constituição Federal preceitua que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Incumbe ao poder público para assegurar esse direito. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Perfeito, perfeito. Mas assim, letra A gente sempre fica um pouco receoso. Vamos aí colocar... Vamos marcar, mas vamos ler as outras, né? Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Consideradas cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, ainda que seja manifestação. Por incrível que pareça, isso é nos termos, isso é contrário à letra da lei. Perdão, à letra da Constituição. Esse é um grande desafio dos nossos tempos, né? Não dos nossos tempos, mas fazer com que aquilo que seja certo, bem, isso é subjetivo, mas eu acredito que temos aí um denominador comum, que é a dignidade, não só do homem, de todos os seres vivos. Não existe, não há que se falar em prática cruel, cultural. Se fosse assim, a Igreja Católica estaria queimando bruxa até hoje. Porque aqui, durante um certo tempo, poderia ter sido considerado a cultura na Inquisição exterminar aquelas pessoas, né? Aquelas mulheres que tinham um conhecimento aí que era contrário ao conhecimento, ou então à ideologia da Igreja. Isso é muito grave, muito grave. Isso aqui pode até estar escrito na Constituição, mas eu reputo inconstitucional, com base numa outra Constituição,
superior a essa. Não sei explicar melhor. A gente tem que chamar o Hans Kelsen agora. Tá bom? Vamos adiante. É isso. Disponibilizar as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Nós vamos ver isso agora. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, FAUST, lei federal, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, não sendo alteração e supressão permitidas e vedada a edição da lei a respeito da matéria. Então, os senhores vão aí, vamos aí, 14. Nós vamos tratar, nós já vimos, da seguridade social, da educação, da cultura e do desporto, da cultura, do meio ambiente, artigo 225. Então, senhores, por gentileza, tem em mãos aí o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok. Então, vamos adiante. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Somente vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos. Vamos adiante. Residir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dá na publicidade. Essa foi a nossa resposta. A letra A é o fundamento, é no inciso 4. Ok. Proteger a fauna e a flora. Vamos adiante. Sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétimo, isso é constitucional. Isso é constitucional. Proteger a fauna e a flora vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Aí ele completa, né? Que para os fins, né, dessa regra, é o parágrafo 7º. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais dessa Constituição, registradas como bem de natureza material integrantes do patrimônio, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Isso me deixa muito doente. Eu fico revoltado com esse parágrafo 7º. Inclusive, no dia que estavam discutindo, eu assisti a manifestação da Luísa Mel no Senado e eu pude. Foi excelente, foi excelente. Os senhores deveriam assistir, tem no YouTube. É ótimo, a gente fica muito revoltado, mas isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Sou absolutamente contra. Lei específica que assegura o bem-estar dos animais envolvidos, interesse econômico. Se fosse uma, vamos ser sinceros, se fosse uma expressão cultural, de todos os brasileiros, aquilo que é sagrado para eles como expressão cultural, o que não ocorre com o rodeio, por exemplo. Não ocorre. Isso aqui diz respeito ao rodeio. Isso não ocorre com o rodeio.
Porque eu acho que grande parte dos brasileiros é contra o rodeio. É contra o rodeio. Uma vez eu estava em Florianópolis e passei numa daquelas rodovias, e eles estavam fazendo aquele evento, eu fiquei chocado com aquilo, que eles colocam a vaca, depois eles perseguem a vaca. Eu parei o carro, aquilo, bem, eu não ia descer, porque eu seria morto, né? Mas aquilo me deixou extremamente revoltado. Eu fiquei perplexo e chocado, e não acredito que como isso pode ocorrer hoje em dia. Isso, para mim, foi demais. Isso aconteceu em Florianópolis. Tem uma tradição, na verdade, crudelíssima com os animais lá, com a vaca, me parece, com o boi. Não me lembro o nome dessa crueldade, né? Isso não é manifestação cultural, não. Ó, disponibilizar as terras devolutas ou arrecadadas. Vamos lá. Onde nós temos isso? Se bem que aqui, né, minha opinião não manda em nada, mas a gente tem que refletir um pouco sobre o direito constitucional, sim. Vamos adiante. Onde nós temos isso? Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa, definirem todas as unidades de espaços territoriais, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. Ele fala não sendo permitida a letra E equivocada. Essa questão está ótima para fins de concurso. Ela é ótima para concurso. As usinas são sempre por lei federal. Disponibilizar as terras devolutas. Onde estamos com essa regra? Eu li essa regra. São indisponíveis as terras devolutas, é o parágrafo 5º. É o parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal. Perdão, eu só quero voltar naquele raciocínio que eu tive o seguinte. Eles se utilizaram do argumento manifestação cultural, absolutamente falso, para justificar a inserção desse parágrafo 7º, porque o que está por trás daquilo, nós temos que ser sinceros na nossa vida. O que está por trás daquilo é um interesse econômico de um grupo restritíssimo de pessoas. É um interesse econômico de patrocinador de rodeio, que faz festa de rodeio. Aqui no Brasil isso tem muito. Então é um grupo restritíssimo de patrocinadores de rodeio que vieram dizer que aquilo é manifestação cultural. Não, aquilo é manifestação econômica. Então isso aqui não poderia ter sido. E eu anotei o nome dessas pessoas que foram a favor dessas. Os nomes anotados. Tem os nomes anotados. Ótimo. 14. 15. Direito Constitucional. 15. Nos termos expressos pela Constituição da República Federativa do Brasil, o ensino será ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios. Agora, nós temos aqui os princípios. Onde, então, os princípios da educação, do meio ambiente, do desporto, 216. Não. Da cultura, da educação, aqui, 206. O ensino, 206, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos das redes públicas, gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. O parágrafo único diz que a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração
ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados do DF e dos municípios. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, pluralismo de ideias e de concepções letradas não faz sentido. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência, princípios de instituições públicas e privadas e garantia de padrão de qualidade. Nós temos que ver aqui o princípio. Pluralismo 3, de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Temos mais algum? Garantia de padrão de qualidade. Garantia de padrão de qualidade, sétimo, inciso 7, nós temos. Garantia do padrão de qualidade. Sim, letra B. Ok, letra B. Vamos adiante. Nos moldes da Carta Magna brasileira, as contribuições sociais incidentes sobre as receitas de concurso de prognóstico não se submetem ao prazo nonagesimal de sua cobrança. Devem ser arrecadadas e destinadas às áreas de saúde e educação, não seguridade. Não pode ser cobrado o mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que as instituiu. Devem ser arrecadados pelos estados oportunamente repassados à União, não. Compõe uma das formas de financiamento da Seguridade Social. Pessoal, é exatamente essa questão. Compõe uma das formas de financiamento da Seguridade Social. Agora vamos voltar lá. Nós vamos falar sobre cada um desses itens aqui. Nós vimos que, por exemplo, nós temos, se nós estivermos ali, o princípio da anterioridade e da... vamos lá no artigo 145. E da anterioridade nonagesimal. Essas eu vou fazer melhor. Eu vou fazer aqui melhor. Vou pegar o meu quadro de tributário, que eu já separei aqui para vocês, e vamos lá ver as regras, as exceções. As contribuições sociais para da Seguridade Social. Essas contribuições, elas são exceções à anterioridade de exercício, mas elas têm o nonagentídio, que é o nome, né, que eles atribuem ao prazo de 90 dias. Elas não podem ser exigidas antes de 90 dias. Elas não são exceção à anterioridade nonagesimal. Elas são exceções à anterioridade de exercício. Isso quer dizer o seguinte: se ela for instituída em março, ela não espera o próximo ano, ela vai ser cobrada, exigida no mesmo ano, mas tem que se respeitar o prazo de 90 dias. Então vamos lá ver. Não se submete ao prazo nonagesimal falso, porque se submetem. Devem ser arrecadadas e destinadas para as áreas de saúde, educação, não, e assistência. Não podem ser cobradas no mesmo exercício? Não podem sim, porque elas são exceção à anterioridade de exercício do exercício financeiro. É porque anterioridade e anterioridade nonagesimal, né? São os dois. Devem ser arrecadados pelo Estado e município, não, são arrecadados por todos, né? A Seguridade será financiada por toda a sociedade. Ok. Então, fácil, né? Uma das formas de financiamento. 16, letra E. A intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é alvo de críticas sob o argumento de que poderia levar à desarticulação orçamentária de políticas racionalmente fixadas pelo Poder Executivo e Legislativo. Em matéria de política de saúde, essa crítica é bastante frequente a respeito do tratamento constitucional dado ao tema da função, a respeito do tratamento constitucional dado ao tema da saúde, assinar a alternativa correta. São diretrizes do Sistema Único de Saúde, a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade. Diretriz. Artigo 198. Então, vamos lá no artigo 198, porque nós temos que voltar nestes artigos. Artigo 198. São diretrizes de descentralização. Ele fala descentralização aqui? Sim, descentralização, com direção única em cada esfera. São diretrizes do Sistema Único de Saúde, a descentralização. O atendimento integral, sim, a descentralização e a participação da comunidade. Perfeito, letra A, 198, correto, letra A. Difícil, né?
As ações e serviços públicos de saúde integram uma pirâmide regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema múltiplo. Ele usa a palavra pirâmide. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Ok, falso. O Poder Judiciário não tem legitimidade democrática nem competência técnica para o controle de políticas públicas de saúde? Não vejo dessa maneira. Os estados e o DF não possuem obrigação de aplicação mínima de suas receitas às ações? Que isso? Não, nós temos. A União, os estados, o DF e os municípios aplicarão anualmente, vamos lá ver os limites. 15%. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Essa é a primeira hipótese. No caso dos estados e do DF, o produto da arrecadação dos impostos, porque você tem percentual e você tem a base, né, sobre aquele percentual. Vamos dizer base, no sentido de parâmetro, ou então de referência, né? Percentual sobre o quê? No caso da União, é receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Essa é a primeira hipótese. E no caso dos estados e do DF, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, 1A, e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. O produto da arrecadação dos impostos, que se refere ao artigo 155, e do que trata 157 e 159, 1. Vamos lá. União. 15% da receita corrente líquida. Não, espera aí, não é isso. O limite não pode ser inferior a 15%, não inferior a 15%. União. Não inferior a 15%. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. No caso do Estado Federal, Estados, DF, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o 155, 157, 159, 1A, 159, 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. 3. Municípios e DF. O produto da arrecadação dos impostos que se refere ao artigo 156, 156 e dos recursos que tratam 158, 159, 1D, parágrafo 3º. Vamos lá no artigo 155. 155, estados e DF, mas eles não têm nenhum dos limites. 155 é o ITCMD, o ICMS e PVA. Todos, né? 156. Todos. 157. 157. Repartição das receitas tributárias. São aquelas hipóteses, né? O produto da redação do imposto da União sobre renda e incidente
na fonte, tal, é o IR 157. E 20% do produto daquele do 154, que é o imposto de renda, e o mediante imposto não previsto são os residuais, né? Instituir impostos residuais não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo. Correto. Aí ele cita aí, nossa, ficou escuro aqui de vídeo. E ele cita todos estes, né? Ele cita todos estes. Então, você retira aquilo que fica, o que obrigatoriamente deve ser enviado para o outro ente, vamos dizer dessa maneira, e o que sobra você obrigatoriamente é obrigado a aplicar. Vamos lá. É isso. 157, nós vimos. 159, 1A. Vamos dar uma olhada no 159, 1A. 159, 1A. A União entregará 21,5%. Isso aqui é importante quando nós formos ver o nosso esquema de repartição de receitas. Mas então, vamos voltar lá para o nosso artigo que vai tratar da aplicação na saúde. 198. O parágrafo 2º, a União dos Estados, o DF e os municípios aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre 1. Aqui é porque é calculado, né? 1 e 2, esse aqui é o parâmetro. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá os percentuais que se tratam incisos 2 e 3 do parágrafo 2º, os critérios de rateio, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Ótimo, ótimo. 17A. 18. A partir do quanto, enfim, assinale a alternativa correta a respeito da ordem social. Vamos lá. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Perfeito, tá certo. As contribuições sociais que financiam a Seguridade Social só poderão ser exigidas após decorrer de 60 dias? Falso, 90 dias. Fácil questão. Letra A está correta. B. C. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prestem serviço de saúde? Não. As que tenham fins lucrativos, não. As privadas não podem ter recursos públicos, né? Em regra, é autorizada a participação direta ou indireta de empresas de capitais estrangeiros? Falso, não. A gratificação natalina dos aposentados terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro. Então, a letra A. Aqui nós temos todas as regras previstas aqui a partir do artigo 194. Vamos lá. Da Previdência Social. Assistência à saúde é livre e iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo os casos previstos em lei. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem, né, a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
aquela questão do parágrafo 5º do 195. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Exato. Exatamente. Perfeito. Vamos adiante. A respeito das disposições constitucionais sobre Seguridade Social, assinale a alternativa correta. As receitas dos estados e dos municípios destinadas à Seguridade constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União. Falso, não integram o orçamento da União. Vamos ler todos e aí nós vamos buscando o fundamento após. A pessoa jurídica em débito com o sistema poderá contratar? Não poderá contratar com o poder público e nem dele receber benefícios fiscais. São isentas de contribuições para a Seguridade Social os beneficentes de assistência social que atendam às... Não, elas são imunes, mas não está... Vamos lá. Mas é verdade. Isso aqui está de acordo com a Constituição. A lei não poderá instituir outras fontes destinadas? Poderão, sim. Há benefícios da Seguridade Social que podem ser criados, majorados ou estendidos sem a correspondente fonte de custeio total? Falso, falso. Então, a letra C. Essa aqui é aquela clássica, né? Que a isenção significa imunidade. Vamos lá? A Seguridade Social ela será financiada. E parágrafo 1º. Todas estão com fundamento nos parágrafos 1º e seguintes do artigo 195. Parágrafo 1º. As receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Ok. A proposta de orçamento de Seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde. Não tem essa, mas vamos lê-la. Previdência Social e Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei, não pode contratar com o poder público, né? Conforme lhes disse. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, obedecido ou disposto no artigo 154. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrer 90 dias da data da publicação, que as houver instituído, não se lhes aplicando a anterioridade anual, melhor dizendo, a anterioridade de exercício, né? Anterioridade de exercício, é melhor dizer isso. A anterioridade anual, ela remete a um outro princípio, que é a anualidade, que é a exigência de se estar previsto em lei orçamentária, né? Mas não é o caso. É a anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal, 153p. São isentas, a resposta é essa, de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Ok. Ótimo. 20. É obrigatório aos estados ou DF vincular a parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento, não, de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Isso não é obrigatório, isso é facultativo. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Está ótimo, é isso mesmo. O monopólio do mercado interno será protegido pelo Estado, de modo a priorizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico. O monopólio, o bem-estar e a autonomia tecnológica do país. Ah, tá. Ok. Normas constitucionais que tratam da ciência e da tecnologia. Vamos lá. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação tecnológica dos entes públicos, com prioridade sobre as empresas ou entes privados. O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação tecnológica. As empresas que investam em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao país e que ofereçam participação dos empregados nos seus lucros devem ter tratamento prioritário. Vamos lá. A questão correta é a letra B mesmo, né? Mas vamos ver por que as outras... Essa aqui tem que ler com a lei, porque da comunicação, do meio ambiente, da família, dos índios.
na ciência e tecnologia, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. A pesquisa tecnológica voltar-se preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Vamos começar com a questão do... É isso, nacional e regional, essa é a resposta. É obrigatório? Não. Vamos lá. O monopólio do mercado interno será protegido pelo Estado? O Estado apoiará a formação de recursos humanos na área de ciência, ele apoiará e estimular as empresas que visem pesquisa e criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem não. É facultado aos Estados, é o DF, vincular a parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. A letra A encontra fundamento no parágrafo 5º. O Estado estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas. O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação tecnológica nos entes públicos. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação com vista à execução. O mercado interno integra o patrimônio? Não. O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação das empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados. Não, falso. Parágrafo único do 219. Ok. Então, todos com fundamento a partir do artigo 218. Vamos adiante, vamos lá para a questão 21. Nós temos ainda alguns momentos, tá? Nós temos ainda que resolver algumas questões. Nos termos do disposto expressamente no texto constitucional a respeito da educação, é correto afirmar: na organização de seus sistemas de ensino, a União dos Estados, DF e os municípios definirão formas de arrecadação conjunta, de modo a financiar o ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá primeiramente ao ensino fundamental e ao médio e suplementarmente ao ensino universitário. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, desde que atendam aos requisitos constitucionais. A União, letra D, aplicará mensalmente 18 e os estados 25% da receita tributária na manutenção. Mensalmente? Não, anualmente. A educação básica pública terá como fonte principal de financiamento a contribuição social do salário da educação. Nós temos que ir lá nas disposições expressas da educação. Vou fazer o seguinte, como está muito pesado esse Tadmeco, eu vou tomar uma... Então vamos continuar agora. Já destaquei aqui as minhas folhas, que eu já devia ter feito anteriormente, mas tudo bem, não tem problema. Aqui vai ser a minha Constituição. Da cultura, da saúde, princípios gerais, da ordem econômica, da política urbana. Daqui a pouco nós vamos tratar desses temas: saúde, assistência social, da educação, da cultura e do desporto. Vamos lá. Na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os Estados e o DF e os municípios, eles definirão formas de arrecadação conjunta de modo a financiar o ensino obrigatório. O ensino será ministrado com base nos princípios, já falamos. As universidades, elas gozam de autonomia didática, o dever do Estado com a educação. 211. Na organização de seus sistemas, a União, os Estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Na organização de seus sistemas de ensino,
A União, os Estados, o DF e os municípios definirão formas de arrecadação conjunta de modo a financiar. Parágrafo 4º. Na organização do seu sistema de ensino, a União, DF e os municípios, eles definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Não de arrecadação conjunta. Eles definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Essa é difícil, né? A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino fundamental e médio e suplementarmente ao ensino universitário. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Os recursos públicos serão destinados às escolas. Esse é o parágrafo 5º. Os recursos públicos, eles serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias. Vamos dar uma olhada se é verdade isso. 213. Os recursos públicos, eles serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Não atendidos aos requisitos constitucionais, não. Atendidos aos requisitos legais. Ele usa a palavra comunitária? Usa. Sim. A União aplicará... Não é isso. A educação básica, 212, parágrafo 5º. A educação básica terá como fonte adicional de financiamento... Espera aí. Ah, sim, é a letra B. 21 é a letra B. A educação básica pública, parágrafo 5º diz o seguinte: a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Não, então... letra D. A União aplicará mensalmente? Não é mensalmente. Vamos ver anualmente, né? Da educação. Anualmente, nunca menos de 18 a 212. Então, a letra E não é, a letra D não é. Você definir desde que elas atendam aos requisitos legais? Não, definir que... Desde que atendam... não, é verdade, a letra C. A letra C é a correta. 21, letra C. 21 é a letra C. Agora vamos para a próxima. 21, letra C. Regular, não é fundamental, médio, regular. A respeito da admissão de professores técnicos e cientistas estrangeiros, a Constituição Federal dispõe que é permitida para as instituições de pesquisa científica e tecnológica, mas não para as universidades. Falso. As universidades podem fazer a admissão desde que por meio das instituições de pesquisa científica e tecnológica. Pessoal, nós temos regras próprias a respeito da contratação de profissionais estrangeiros. E nós temos essas regras no artigo 207. As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 207, parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. 207. O disposto aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. É permitida para as instituições de pesquisa... Não, falso. As universidades podem admitir, porque a elas faculta-se. As universidades são obrigadas a ter, no mínimo, em seus quadros, mínimo de 10% de estrangeiros? Não, nós não temos essa regra. Falso. É facultado sim, a letra D é facultado para as universidades, bem como para as instituições de pesquisa científica e tecnológica. 23. Sobre os direitos do índio. Índio tem que estudar.
tem que estudar esse ponto, que é a parte final aqui sobre os direitos dos índios, né? Nós temos, a partir do artigo 231, capítulo 8º, todas as regras constitucionais pertinentes aos índios, né? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, né? Respeitar todos os seus bens. Vamos lá. É vedada toda e qualquer exploração dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas? Falso, porque nós temos no parágrafo 3º a possibilidade do aproveitamento dos recursos hídricos, mas só pode ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra na forma da lei. Ok? Ótima essa questão, não falei? Muito boa. As terras tradicionalmente, olha só, vamos imaginar, vamos ter 6 aulas de constitucional. Vamos imaginar que em cada uma dessas aulas nós tenhamos uma questão, pelo menos, na prova. Então, nós vamos ter 6 questões que nós vamos acertar na prova de constitucional. Isso é uma coisa ótima. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, jazidas e demais recursos minerais, dos rios e dos lagos nelas existentes? Não, já temos o nosso tempo, mas vamos continuar aqui com essa. As terras, o aproveitamento, parágrafo 2º, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Perfeito, 231, parágrafo 2º. Peraí, ele fala isso? O problema é isso, ó. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, das jazidas e dos demais recursos minerais. Esse é o problema, né? Aqui, vamos continuando. Letra C, as terras, não acho que não, né? As terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis. Parágrafo 4º. Os direitos sobre elas imprescritíveis, salvo por deliberação ouvidas as comunidades, ficando-lhes assegurada a participação no resultado? Não. Falso. É vedada a remoção dos grupos indígenas, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de epidemia ou catástrofe que impõe em risco sua população ou no interesse de soberania após a liberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato cessado do risco. Parágrafo 5º do artigo 231. Pessoal, então essa é a nossa primeira aula, nós encerramos por aqui. Vamos agora fazer um breve intervalo e nós já voltamos aí para a nossa segunda aula. Então, muito obrigado e continuamos juntos aqui. A resposta da 23 é a letra D, com fundamento no parágrafo 6º do capítulo 8º.